Olá amigos! Todos os motores possuem uma transmissão por corrente de distribuição durável. A folga da válvula é ajustada selecionando os empurradores. A necessidade de ajuste ocorre após 100.000 km. Após 100 a 150.000 km, é necessário trocar os coxins do motor e os sensores de oxigênio. Na internet, muitas vezes você pode encontrar referências a mal-entendidos com G4KD em carros Hyundai e Kia. Após 100.000 km, apareceu uma batida, o consumo de óleo aumentou e, após a abertura, foram encontrados arranhões nas paredes do cilindro. Incidentes desagradáveis também afetaram o Sonata YF. O motor de aspiração natural de 2,4 litros é talvez o mais confiável. Pelo menos não há queixas contra ele. As Sonatas importadas da Coreia muitas vezes acabam por ser alterações. Eles foram originalmente equipados com um motor L4KA de 2 litros projetado para funcionar exclusivamente com gás liquefeito. Esses carros eram usados principalmente para trabalho de táxi. A unidade, gás, é uma cópia quase completa da gasolina naturalmente aspirada G4KA, mas não possui embreagens de sincronismo de válvula. Foi disso que os vendedores ímpios se aproveitaram. Eles converteram o motor para funcionar com gasolina, e muitas vezes nem sempre de forma eficiente. Posteriormente, a maioria dos proprietários de carros modernizados encontrou vários problemas de funcionamento e mau funcionamento do motor. A maneira mais fácil de identificar um produto caseiro é digitando o número VAN. Por exemplo, em qualquer um dos sites de peças automotivas. Um sofá traseiro sem encosto rebatível também servirá como sinal indireto. Este foi utilizado especificamente nas versões a gás, devido ao facto de existir uma botija de gás atrás da segunda fila, pelo que não fazia sentido dobrar os encostos. O MPI a gasolina de 2 litros foi combinado com uma caixa manual de 6 velocidades ou uma automática de 6 velocidades. As versões a gás foram equipadas com transmissão automática de 5 bandas. Os restantes motores foram emparelhados com uma transmissão automática de 6 velocidades. A transmissão manual não causa problemas e a embreagem durará facilmente mais de 200.000 km. A transmissão automática também é muito confiável. Os choques que se intensificam até os 100.000 km são tratados com a atualização do fluido da transmissão ou a substituição do sensor de temperatura do óleo. O eixo dianteiro possui suportes Massey Pearson clássicos e o eixo traseiro possui um design multilink. O chassi, talvez, na maioria das vezes faz com que os proprietários do Sonata procurem manutenção. Os amortecedores dianteiros raramente duram mais de 100.000 km, assim como os rolamentos de apoio. Os amortecedores traseiros são muito mais duráveis. As juntas esféricas se desgastam em 80 a 100.000 km e os blocos silenciosos dos braços dianteiros se desgastam após 100.000 km. Todos os elementos podem ser substituídos separadamente. Os elásticos nas alavancas traseiras são mais duráveis, até 200.000 km eles praticamente não incomodam. Os rolamentos das rodas dianteiras são abandonados após 50 a 100.000 km. Eles são alterados separadamente do RAM. Os traseiros vêm completos com cubo, mas duram mais de 150 a 200.000 km. Após 100 a 150.000 km, as juntas homocinéticas externas podem quebrar. Então as pinças de freio podem precisar de manutenção, elas azedam ou começam a bater. A direção do Sonata usa um amplificador de potência hidráulica. O REC nem sempre requer intervenção de um mecânico, mas há incidentes. Normalmente devido a batidas. Os carros para os mercados americano e coreano possuem direção assistida elétrica. Às vezes, um ruído de batida também aparece aqui, devido ao desgaste prematuro do acoplamento elástico. Com o tempo, são encontradas lascas na pintura e o cromo começa a descascar. E depois de 100 a 200.000 km, os limitadores, travas das portas não atendem mais à sua tarefa. Com o tempo, vestígios de abrasão são encontrados na trança de couro do volante e em suas inserções decorativas. O estofamento em couro bege perde o brilho mais rapidamente. Às vezes, o plástico da cabine começa a ranger. Mais cedo ou mais tarde, o teto panorâmico das versões top também faz barulho. Para eliminar ruídos, o fabricante recomenda substituir os parafusos de montagem por outros modernizados. Após 80 a 120.000 km, o rolamento da polia do compressor pode ficar cansado. Não faz sentido atrasar a substituição, uma polia defeituosa pode matar o compressor. No Sonata YF dos primeiros anos de produção, o interruptor de limite do pedal do freio, SAPO, falhava frequentemente, o que fazia com que o seletor de marcha ficasse bloqueado e o motor não conseguisse dar partida.
Após 100 a 150 mil km, o cabo da coluna de direção falha. Os sintomas incluem erros no airbag do motorista e botões não funcionais no volante. Às vezes, a unidade principal de última geração com navegação das versões Prestige mais Navi congela. A doença pode ser tratada atualizando o dispositivo. E depois de 70 a 120 mil km, a câmara retrovisora falha devido à entrada de umidade. Em breve será a vez dos sensores de estacionamento. O gerador pode exigir atenção após 150 a 200 mil km. A embreagem de avanço começa a fazer barulho ou as escovas se desgastam. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.